Vamos lá, continuando aqui o nosso assunto, né, falando sobre o estado de sítio, ok? Previsto lá no artigo 137, 138, 139 da Constituição Federal. Lembrando que a gente já falou em vídeo anterior do estado de defesa, tá? O estado de defesa que é um estágio, digamos, inicial, né, quando há uma instabilidade institucional na nação, quando há uma instabilidade na paz social em determinada localidade da nação brasileira. Nesse momento há necessidade de se decretar o estado de defesa, né, que é justamente para garantir a ordem e a paz social, né, naquela determinada localidade. Tá? E quando o estado de defesa não é suficiente, não tem eficácia para resolver, para trazer a estabilidade necessária àquela localidade, né, se vai para um estágio mais gravoso, né, um estágio mais intenso. Isso é a decretação do estado de sítio, ok? Então, que vem seguindo. O estado de defesa se trata no artigo 136 da Constituição Federal, e quando ele não é eficaz, né, se instala o estado de sítio, que vem previsto nos artigos 137, 138 e 139 da Constituição Federal. Então a gente percebe que as ações vão ser mais graves, que as ações vão ser mais intensas, né? E os motivos também, né, que justificam esse estado de sítio, eles têm que ser motivos mais intensos, mais fortes. Então, assim, quando se trata de comoção grave, né, de repercussão nacional, né, e o estado de defesa não resolveu, né, ou no caso também de resposta à agressão armada, o estado de guerra, ou a agressão armada estrangeira, imaginem uma invasão no nosso país. Nesse momento, o presidente da República, né, requer ao Congresso Nacional, né, autorização para decretar o estado de sítio, né, e o Congresso Nacional, analisando a justificativa do presidente, né, que é justamente a duração, qual a duração daquele estado de sítio, a localidade, o alcance, né, então tem algumas nuances. Quais os direitos serão limitados naquelas situações, os direitos fundamentais, por exemplo, porque a gente viu que é um estado excepcional, né, onde se limita o direito de locomoção, onde pode se limitar o sigilo de correspondência, a inviolabilidade do domicílio. Então, os direitos fundamentais, alguns previstos no artigo 5º, podem ser restringidos nesse período do estado de sítio. E tudo isso tem que ser limitado, demonstrado, né, na justificativa do presidente, quando for solicitar ao Congresso Nacional a autorização para que se decrete o estado de sítio, né? E a gente viu que quando chegar ao Congresso Nacional, essa decisão tem que se dar por maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, ou seja, das duas casas, né, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Tá? E aqui nesse vídeo agora a gente vai dar continuidade a esse assunto, né? E falando desses motivos, o que motiva a decretação do estado de sítio, né? E como a gente vê no artigo 137, né, um dos motivos é a comoção de grave repercussão nacional. Tá? Então a gente até falou, quando se tem, por exemplo, uma estabilidade entre instituições, né, quando se tem uma ameaça, por exemplo, de invasão, né, no nosso estado de guerrilha armada, né, uma agressão armada estrangeira. Eu citei ainda há pouco o exemplo, por exemplo, Roraima, que faz fronteira com a Venezuela. Imaginemos que a situação na Venezuela entra num descontrole total, ao ponto das pessoas invadirem Roraima, ou seja, invadirem o Brasil a partir de Roraima, armados e tal, e adentrarem na nossa nação. Nesse momento, né, de guerra ou de agressão armada, né, que ameaça a nossa soberania, trazendo estabilidade à nação, nesse momento o presidente da República encaminha um pedido ao Congresso Nacional com a justificativa dizendo da urgência,
Então, limitando, dizendo qual vai ser o alcance. Olha, naquele momento eu sei que tem pessoas, por exemplo, infiltradas em Roraima, que estão passando informações para essa guerrilheira, toda situação hipotética, viu, gente? Para esses guerrilheiros da Venezuela. Então eu preciso limitar o direito de locomoção dessas pessoas. Eu preciso ter acesso às correspondências dessas pessoas. Eu preciso ter acesso às redes sociais dessas pessoas. Tá? Eu preciso controlar, prender essas pessoas. Eu não quero colocar no local, numa delegacia, eu preciso requisitar um prédio particular que é próximo do local onde elas estão, para que no momento que eu as prenda, eu já coloque nesse prédio. Esse prédio é de uma empresa e ele pode requisitar. Então o presidente, numa situação dessa, de iminência invasão ao país, de guerra ou de agressão armada à nação, ele pede e ele limita. Ele diz como é que vai se dar a atuação, e aí o Congresso, analisando, né, pode autorizar, né, ou não. E o prazo inicial são 30 dias, né, até que se resolva a situação. Caso não se resolva, o presidente volta a pedir autorização para o Congresso, né, que autoriza, né, podendo ser prorrogado esse prazo pelo mesmo período de 30 dias, e assim toda vez que o presidente solicitar, se ainda não for resolvida a situação, pode se autorizando prorrogações nunca superiores a 30 dias. Então a gente viu isso. Então, nessas situações de comoção grave de repercussão nacional, quando, por exemplo, teve uma situação dessa de instabilidade institucional, se instaurou o decreto o estado de defesa, né, que também já tem suas limitações e já tem, né, e ele não resolve nesse momento, se decreta o estado de sítio. E a outra situação é declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada. Tá? Não foi no exemplo que eu citei. Então, nesse momento, né, pode-se decretar o estado de sítio, sempre com autorização do Congresso Nacional. Tá? Então, assim, de acordo com o artigo 139 da Constituição Federal, no estado de sítio decretado, a partir do momento que é decretado por comoção grave, alguma coisa que provoque uma comoção grave na nação, ou porque o estado de defesa foi ineficaz, as consequências serão as seguintes. Vamos analisar, fiquem atentos. A primeira, esse decreto ele pode prever a obrigação de permanência em localidade determinada, tá? Ou seja, ele pode obrigar que as pessoas não saiam daquela localização. Vamos supor que seja um conflito aqui no estado do Pará, ou como eu citei lá em Roraima, né? O decreto já pode trazer essa limitação de que todos os moradores daquele estado estão proibidos de sair para outros locais, né? E aí, nesse momento, vai se instalar nos aeroportos, nas rodoviárias, né? A polícia vai estar controlando, não vão ser emitidos mais passaportes, não vão ser emitidas passagens para aquelas pessoas que não forem autorizadas a sair daquela localidade. Outra limitação, a detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. Então, assim, a detenção é um edifício não destinado a acusados. Quando fala assim, não destinado a acusados, não é uma delegacia, não é um sistema prisional, um presídio, não. Eu posso requisitar um prédio particular para detenção daquelas pessoas, colocar aquelas pessoas que foram detidas, no caso, e sendo responsabilizadas por crimes comuns, aquelas que afrontarem, aquelas que não respeitarem os limites do decreto ou os limites do estado de sítio. Tá? Outra restrições relativas à inviolabilidade de correspondência, ao sigilo das comunicações, né, à prestação de informações e à liberdade de imprensa e radiodifusão. A gente viu aqui que existe uma exceção à questão das comunicações, né, que é específica ao caso dos parlamentares. Então, as comunicações são restringidas, ou seja, existe o controle daquilo que pode ser publicado pela imprensa, pela radiodifusão, né, das informações. Ele pode haver uma censura nesse período, se censurasse, dizer só aquilo que pode e o que não pode ser transmitido, né, mas essa restrição ela não alcança os parlamentares, né, tanto na Câmara quanto no Senado, né, eles têm a sua liberdade de comunicação
ressalvado a autorização das respectivas mesas daquele órgão parlamentar. Tá? Então, assim, também pode ser suspensa a liberdade de reunião, né? O decreto já pode trazer essa previsão, impedindo as pessoas de se reunirem. A busca e apreensão em domicílio pode ser autorizada no período do estado de sítio. Né? A polícia pode adentrar na sua casa, caso seja necessário, para levantar alguma informação, coletar alguma prova lá existente, ou prender alguém que esteja lá dentro. Tá? A intervenção nas empresas e serviços públicos. Tá? Então, nesse momento, o Estado ele tem autonomia. Claro que isso previsto no decreto, limitado ao alcance no decreto do estado de sítio. E também a requisição de bens. Okay? O Estado pode chegar nesse momento a uma empresa e dizer para essa empresa, olha, eu quero esse teu prédio aqui, né, para apreender, colocar bens apreendidos das pessoas envolvidas, por exemplo, nessa invasão ao país, ou para prender esses estrangeiros que estão invadindo o país, ou no caso de guerra, para prender pessoas que estejam, né, tentando invadir a nação, ou para colocar, por exemplo, corpos de pessoas. Né? Então, assim, o Estado ele pode requisitar, né, bens, quando se fala bens, prédios, veículos, né, particulares, para sua utilização durante o estado de sítio. Né? No Brasil, já houve a decretação do estado de sítio. Foi em 1925, tá? No governo de Arthur Bernardes, né? Durante uma crise gerada a partir do descontentamento do povo em relação ao governo. Né? Surgiu a coluna Prestes, chamada, né? Que foi um movimento político contrário ao governo da República Velha do Café com Leite e as elites agrárias, né? Movimento liderado por Luiz Carlos Prestes. Tá? No período em que vigorava a Constituição Republicana, a Constituição de 1891. Então, o então presidente, no caso aqui, Arthur Bernardes, decretou o estado de sítio para defender o seu governo. Então, percebam como é que pode ocorrer. Né? Então, em 1925, o governo de Arthur Bernardes, havia uma crise, né, descontentamento com o governo naquele período, e houve um grupo, né, chamado Coluna Prestes, né, um movimento político contrário ao governo da República, né, aquela República do Café com Leite, e nesse momento, no movimento liderado por Luiz Carlos Prestes, isso ainda na vigência da Constituição de 81, foi decretado o estado de sítio pela primeira vez no Brasil. Em 1935, no governo de Getúlio Vargas, diante da divisão das forças revolucionárias que tiveram a chance de vitória, gerou o chamado perigo vermelho. Né? Sob a alegação do perigo vermelho, o presidente Vargas decretou o estado de sítio também, em 1935, quando vigorava aqui, nesse caso, a Constituição de 1934. Perceberam? Então, assim, o Brasil já tem 12 históricos, né, de decretação do estado de sítio. E sempre assim, quando há uma revolução, algo que traga uma comoção grave à nação, ou no perigo de invasão, invasão armada ou de guerra. Então, são situações que trazem instabilidade à nação, que precisa ser tomada uma atitude mais enérgica. Tá? Em primeiro momento, se decreta o estado de defesa. Tá? Quando o estado de defesa não tem eficácia, se parte para o segundo plano, que é o estado de sítio. Tá? Então, nós tivemos no Brasil por duas vezes. Né? O primeiro foi em 1925, no governo de Arthur Bernardes. Tá? Quando se havia um descontentamento, o povo começou a se manifestar e a gerar aquela revolução instigada pelo movimento político, né? contrário à República, no caso, aquele movimento do café com leite, né, da velha café com leite, e São Paulo, Minas Gerais, e isso liderado por Luiz Carlos Prestes, foi a primeira vez que, ainda sob a égide da Constituição de 1891, que se decretou o estado de sítio. Tá? E a segunda vez foi em 1935, o governo Getúlio Vargas, né? Então, nesse momento, começou-se uma divisão, né, revolucionária no governo de Vargas, né, que tinha
chance de vitória, que é o chamado perigo vermelho, ok? Então, sobre essa a alegação, e ainda debaixo da égide da Constituição de 1934, Getúlio Vargas decretou o estado de sítio no fim de 1935. Tá? Então, nós tivemos duas experiências, e essas experiências, elas são geralmente traumáticas, né? Elas geram para a nação, né, um trauma que provoca uma instabilidade por um tempo, e para que se restabeleça essa paz social, essa estabilidade na nação, geralmente isso se dá as duras penas, isso se dá durante um tempo de censura, de limitação de direitos e garantias fundamentais, né? Então, assim, para nós que vivemos hoje uma liberdade, né, garantias condicionais válidas e com instituições funcionando, tudo cada uma no seu devido lugar, né? Para a gente que está acostumado dentro dessa forma, um estado de sítio seria um choque, um trauma muito, muito grande, né? Você perceber, você vê o exército pelas ruas controlando o que pode, o que não pode, entrando na casa das pessoas, né? Violando correspondências e tal. Então, sobre esse manto de uma proteção da estabilidade nacional, de garantir a paz social, né? É como a gente está vendo hoje. A gente está passando por um estado excepcional por conta da pandemia, né? Onde a gente percebeu que alguns direitos nossos foram restringidos, né? A liberdade de reunião foi restringida, né? O direito de ir e vir, né? A frase fique em casa é justamente restringindo o direito de ir e vir, né? Fique em casa não é um convite, né? Não é um convite, é o Estado dizendo, determinando para você, ou seja, não vá às ruas, não saia, evite sair, né? Fique em casa. Então a gente está passando por um período excepcional provocado por um estado de emergência, de calamidade pública, né? De questão sanitária, uma pandemia, todo mundo passando por essa situação. Automaticamente os direitos são restringidos, né? E por conta da excepcionalidade do momento. Então, multiplique isso por 10, aí você vai ter a noção do que é o estado de sítio. Tá? Então, o estado de sítio realmente tem que se aplicar no momento excepcionalíssimo da vida de uma nação, né? Considerando o seu efeito traumático. Tá? Então, assim, recapitulando o que nós vimos até agora, tá? A gente falou do estado de defesa, primeiro, tá? O estado de defesa é que ele se dá esse primeiro momento, detectada uma instabilidade, como a gente vê no artigo 136, uma instabilidade institucional, né, seja ela de forma preventiva, aí, quando o estado de defesa é decretado para preservar, ainda, ou seja, para evitar, para se garanta o direito, as instituições, a estabilidade ali naquele momento, antes que aconteça o conflito, ou seja, o caráter preventivo, né? Ou depois que já aconteceu, começou uma revolução, uma instabilidade institucional para restabelecer a ordem, né? Restabelecer a ordem pública e a paz social, né? Então, nesse caso aqui, o caráter é repressivo, tá? Então, o estado de defesa ele se dá num caráter preventivo e também se dá no caráter repressivo, quando já aconteceu, ok? Então, justamente para se garantir a ordem pública, a paz social, ameaçados por grave e iminente instabilidade institucional, ou atingidas, no caso, por calamidades de grandes proporções de natureza, né? Eu falei ontem, na nossa aula de ontem, a respeito de um tornado, como aconteceu no sul agora. Tornados começaram a atingir aquela localidade. Imaginemos que seja um tornado tão grande que se arraste, quebre escolas, hospitais, se arranque com tudo. E nesse momento o presidente pode, consultado o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, instalar, né, decretar o estado, né, com autorização do Congresso, decretar o estado de defesa no primeiro momento, tá? No primeiro momento para se restabelecer, né, a paz social. E o governo envia para aquela localidade um executor, aquele que vai cumprir o decreto, né, sendo que ali ele assume o poder daquela área, ele assume o poder naquela localidade para que se restabeleça. Desculpa, para isso ele pode requisitar, né, bens particulares, para isso ele pode também
restringir o direito de locomoção, né? Ele pode tomar várias medidas previstas aqui no artigo 136, né? Você pode olhar, ele pode limitar o direito de reunião, o sigilo de correspondência, o sigilo de comunicação, ele pode fazer a ocupação temporária de bens, serviços públicos, né? Nesse caso de hipótese de calamidade pública. Então, o estado de defesa é esse primeiro momento, tá? E aí a gente chega no estado de sítio, ok? Como nós vimos, que já é um estado mais gravoso, em tese porque o estado de defesa não teve sua eficácia, tá? E o estado de sítio, a gente percebe que está previsto no artigo 137, ele vai até o artigo 139, tá? A gente percebe que ele já vem em situação, quando a situação já é bem mais séria, né? No artigo 137, ele fala, no inciso 1º, de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada do estado de defesa. Ou seja, o estado de defesa não funcionou. A revolução, a estabilidade continuou e isso está pegando uma proporção maior, alcançando outros estados, começou no estado e está alcançando outros estados, de forma que já está alcançando e provocando um rebuliço na nação. Então, nesse momento, é necessidade de tomar uma decisão mais gravosa, que é justamente pedir autorização, né? O presidente justifica os motivos, o alcance, como é que vai se dar, né? Quais direitos serão limitados e o tempo de duração, encaminha para o Congresso, e o Congresso autoriza e ele decreta o estado de sítio. O inciso 2º fala, um outro motivo, que é a decretação do estado de guerra, ou a declaração do estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Então, quando se declara guerra também, ou no caso de invasão de agressão armada estrangeira, nesse momento também pode se decretar o estado de sítio, tá? No exemplo que eu usei, eu falei de Roraima, por exemplo, que faz fronteira com a Venezuela. Imaginemos aqui que o estado autoritarista na Venezuela chega a um ponto de as pessoas começam a sair e invadir a nação brasileira a partir de Roraima, armadas e tal, né, invadindo, atacando a soberania da nossa nação. Nesse momento, o presidente justifica para o Congresso, olha, tem que decretar o estado de sítio urgente. O Congresso autoriza e ele decreta. Nesse momento, o Exército se encaminha para aquele lugar, as Forças Armadas estão lá para garantir a ordem, e para ele, se for preciso, para garantir a ordem, ele requisita prédios particulares para prender essas pessoas e colocar lá. Ele tem acesso às correspondências, ele pode acessar as redes sociais, ele pode impedir o direito de reunião, ele pode até impedir a saída daquelas pessoas da localidade, né? Então, olha, a partir de hoje está proibido a saída das pessoas aqui da localidade, de Roraima, por exemplo, já no nosso exemplo, né? E aí os policiais vão para os aeroportos, se proíbe a expedição de passaporte, ficam ali naquela localidade, ficam nos aeroportos, nos terminais rodoviários, e impedindo as pessoas de saírem daquela localização, tá? Então a gente percebe que é uma evolução de estágio. Primeiro começa uma situação que no primeiro momento o estado de defesa é suficiente para resolver, mas que por conta da sua ineficácia se precisa de uma atitude mais gravosa. Aí sim se aplica o estado de sítio, né? E uma das particularidades é quando se trata de comoção, né? De comoção nacional, de comoção social, né? De grave repercussão nacional e ocorrência de fatos que comprovam a ineficácia do estado de defesa, né? E também na declaração de estado de guerra, e quando se trata de resposta à agressão armada, né, estrangeira. Nesse momento, como resposta, o Estado brasileiro se manifesta e decreta o estado de sítio para poder controlar e restabelecer a paz social, né, e a ordem pública àquela localidade e à nação como um todo. Perfeito? E aqui a gente encerra esse assunto e conclui a segunda aula. Um abraço.